Que bom, irmãos, pode sentar. Que bom nós podermos estar aqui hoje, nessa noite, dia 23/5, véspera de Pentecostes, véspera da minha padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora também, e nós podermos estar aqui na casa de Deus para escutar a palavra do Senhor, para nos deixar envolver, pela essa palavra, pela força, pelo Espírito que emana da palavra de Deus. Como a irmã disse, meu nome é Antônio Gatti. Eu moro em Vila Olenira, na paróquia Nossa Senhora da Glória, participo do grupo Rafael, desde a fundação do grupo, Nós vamos fazer agora 41 anos de grupo de oração lá na Vila Olenira. Antes eu participava do grupo Emanuel de São Silvano. Então são 46 anos que a gente participa de grupo de oração, e cada vez a gente tem mais a aprender. Não são esses 46 anos que me ensinaram tudo, mas eu consegui pegar alguma coisa durante esse tempo, e eu sei que, de acordo com aquilo que o Senhor me permite, eu ainda conseguirei muito mais, aprender mais com vocês também nessa noite. Então, sou casado há 42 anos, tenho 3 filhas, 3 genros, 2 netinhas, 2 netinhos, E uma esposa maravilhosa, que se chama Edneia, ela que me levou para o grupo de oração, e lá nós permanecemos até hoje, juntos, no grupo, na vida, em todos os lugares. Então hoje, o tema que nós vamos trazer para vocês: Vinde Espírito Santo. Por que esse tema? Porque justamente hoje é o dia, a véspera, e também um dia muito importante. É a vigília de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja nascente. Como diz o irmão Eudes, Pentecostes foi o dia da inauguração da igreja. A igreja começou a nascer logo que Jesus ressuscitou, e ela já foi se formando, e depois em seguida veio o grande dia em que o Espírito Santo desceu sobre essa igreja. Primeiramente, é preciso que nós nos convençamos de algumas coisas, mas uma principalmente: nós temos um Deus imensamente amoroso, um Deus que ama cada um de nós do jeito que nós somos. Vocês acreditam nisso? Sim ou não, gente? Então nós temos um Deus imensamente amoroso, um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Aí você pode dizer: mas como que Deus me criou à imagem e semelhança, se todos nós somos imagem e semelhança de Deus, se cada um tem um semblante diferente, uma fisionomia diferente? Porque a semelhança de Deus está na alma. A alma é aquilo que nos move. O corpo é o casco, a alma é o que nos move, E o Espírito é aquele que traz a presença de Deus e faz-nos ter consciência, termos sentidos para fazer a vontade de Deus. Deus nos criou, Deus nos salvou com a sua entrega na cruz em Jesus Cristo, seu Filho. E Deus nos ama porque Ele é amor. Então são 3 pessoas, mas um só Deus. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito é o amor. E a pessoa de Deus está e se faz presente dentro de nós através do seu Espírito Santo. Então, irmãos, ninguém de nós e ninguém entre nós é mais amado ou menos amado do que o outro por Deus. Todos nós somos amados na medida que nós suportamos, na medida que nós podemos ser amados. Não somos nós que limitamos, mas daquilo que nós precisamos, Deus preenche com o seu amor. Então nós somos amados pelo Senhor do jeito que nós precisamos ser amados. Amém, pessoal? Amém.
Então, diga comigo: Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama como sou. E eu quero amá-lo. Porque o seu Espírito habita em mim. Irmãos, após nós vivermos a quaresma, vocês estão lembrados, a quaresma foi outro dia, não foi? Vivemos aquele tempo de quaresma, o tempo de conversão, o tempo de arrependimento, um tempo de nós pensarmos a nossa vida, um tempo de nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Depois chegou o tempo da Páscoa, a Páscoa que é a maior festa cristã, a maior festa, a festa das festas. Vivemos, e tanto que esta Páscoa se prolonga até domingo que vem ainda, na festa da Santíssima Trindade. Depois, a partir dali, nós passamos a viver, então, o tempo comum, mas é um tempo em que nós vivemos, então são três situações: vivemos o tempo do arrependimento, vivemos o tempo da graça, da ressurreição, e agora vivemos e viveremos o tempo do amor de Deus infundido em nosso coração através do seu Espírito Santo. E durante o tempo pascal, foram muitas as reflexões sobre a ressurreição do Senhor. Sim ou não, gente? Até hoje nós estamos ainda proclamando o Evangelho que fala da ressurreição. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição, a começar pelos discípulos de Emaús. Depois ele então apareceu para os apóstolos, para os discípulos, que nós vamos celebrar amanhã, o Pentecostes. O Evangelho de amanhã será esse do dia da ressurreição do Senhor. Então, durante todo esse tempo que o Senhor apareceu, durante esse tempo que o Senhor encontrava com as pessoas, conversava com as pessoas, ele falava, ele prometia que ele derramaria o seu Espírito Santo. Ele dizia que ele não deixaria o seu povo órfão. Ele disse que ele daria o seu Espírito, o Paráclito, o Consolador, para ficar eternamente com o seu povo. Sim ou não? Ele falava tudo isso, irmãos. E então, no domingo passado, ele nos falava através dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 4, 5, 8, ele dizia assim, olha, vocês lembram o que nós celebramos domingo passado? Foi a ascensão do Senhor, o dia que ele subiu ao céu. E aí ele dizia o seguinte: ele se reuniu com os seus amigos numa refeição, num jantar, numa ceia. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da sua promessa, a promessa do seu pai. Que ouvisse, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Amém? Vós sereis batizados no Espírito Santo. João batizava na água, certo? João batizava na água, batismo de arrependimento. Jesus mandaria o seu Espírito Santo para batizar-nos com fogo, com o selo, para nos fazer pertença e recebermos o ingresso do céu. Aqueles que são batizados recebem o selo, o carimbo, de pertença de Deus. E aqui então ele falava isso. O que ouviste, disse ele, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E aí ele diz também no versículo 8: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo, até aqui.
Até lá na vila que é o confim do mundo, é lá na vila. Então ele dizia isso, que ele descerá, o seu Espírito descerá sobre nós e nos dará forças. Nos dará forças para quê? Para sermos testemunhas. O que é o testemunho? O que é uma testemunha? É aquele que viu. Sim ou não? Aquele que presenciou. Quando você tem um processo na justiça, você pode levar o testemunho, a testemunha vai falar aquilo que ele sabe, aquilo que ele viu. E é por isso, irmãos, que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, que nós recebemos através do batismo, que nós recebemos na confirmação, que nós recebemos na Eucaristia, que nós recebemos na confissão, que nós recebemos no matrimônio, todos essas graças sacramentais que nós recebemos em nós, que estão dentro de nós, elas devem ser testemunhadas, porque nós presenciamos, nós vimos, nós estivemos juntos, o Senhor tocou em nós com o seu Espírito Santo. Então, para nós sermos testemunhas, o que é ser testemunha? Testemunha do Senhor é viver do jeito que Ele nos ensinou, viver do jeito que Ele nos ensinou, praticar as obras que Ele praticou, andar do jeito que Ele andou, respeitar as pessoas do jeito que Ele respeitou, professar a nossa fé no Deus vivo do jeito que Ele professou. Por isso que nós somos batizados, por isso que nós recebemos o Espírito Santo, por isso que o Senhor derramou o seu Espírito sobre a igreja reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes. E nós podemos dizer, mas eu não tenho coragem, mas eu não tenho jeito para essa coisa, para poder falar, para poder testemunhar. Muitas vezes não é preciso falar a gente fala só se precisar. Mas a gente viver, na nossa vida, deve ser o Evangelho. Tem pessoas que só sabem ler a nossa vida, não é fofoqueira não, tá? Ler no bom sentido, vendo você, e falar assim, aquela pessoa é daquele jeito, porque ela acredita em Deus, não é? Então, aonde está um filho de Deus que vive segundo os ensinamentos do Senhor? Ali está a presença de Deus. Aonde esse filho vai, se seu filho vai, ele exala o perfume de Deus, ele ilumina com a luz de Deus. Por isso que é importante, irmãos, a igreja nasceu para ser uma continuadora, da vida que Jesus, da palavra, da missão, da doutrina do Senhor. Por isso que a igreja nasceu. E nós que estamos aqui, se nós olharmos ao redor aqui, quantas mil pessoas tem aqui nesse bairro? Vocês estão aqui não é por acaso. Mas nós estamos pouquinha gente. Se nós olharmos lá para trás, quantos eram os discípulos do Senhor? 12. E ainda tinha um que foi traíra, não foi? E aí ficou 11. E eles permaneceram, e eles foram levando a palavra do Senhor. O Evangelho de amanhã vai dizer assim, vou proclamá-lo aqui. Na tarde do mesmo dia, qual era o mesmo dia? O dia da ressurreição, primeiro dia da semana. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Fala para quem está do seu lado: a paz esteja convosco. Isso. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Até então, eles ficaram assustados. Por quê? Eles
está falando que estava trancado, fechado, a porta, fechada. Jesus entrou, não bateu na porta, não abriu porta, Jesus entrou. O Espírito, né, entrou ali, e eles ficaram meio que atônitos, assim, espantados. O que será isso? Será que é fantasma? Aí Jesus pegou e mostrou, né, as mãos e o lado. E eles então se alegraram, porque falaram assim: é ele, é Jesus, só podia ser ele. Para entrar assim, só podia ser ele. Então Jesus disse outra vez, fala para o seu irmão: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Aí, como o Pai me enviou, Jesus falando, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, esse soprar, aqui que está a diferença de tudo, né? Soprou sobre eles. Não foi um sopro qualquer. E esse soprar, do jeito que está aqui na palavra de Deus, deste Evangelho, traduzido do hebraico e também traduzido do grego, ele tem uma conotação diferente somente em 2 lugares da Bíblia, que foi o dia da criação, quando o Pai, que formou o homem do barro, soprou nas narinas daquele boneco, daquele moço de barro lá, e ele passou a viver. E tem essa relação com esse dia que Jesus soprou sobre os seus discípulos, que não foi um sopro, mas foi o respiro, foi o fôlego, como se ele estivesse fazendo uma respiração boca a boca, encaixou ali a boca e soprou. Quando você vai fazer o socorro de alguma pessoa com a respiração de boca a boca, a pessoa vai soprando até a pessoa ficar com o seu peito inflado, cheio de ar. E lá o Senhor fez isso com os seus discípulos. E eles então receberam uma vida nova. Aqueles homens velhos, medrosos, que ali estavam, que tudo dependia do outro, e por qualquer coisa duvidava, aqueles homens foram cheios de uma vida nova. E é por isso que eles então permaneceram, e ele naquele dia mesmo, eles ficaram reunidos 9 dias no cenáculo, esperando o dia que o Senhor disse que voltaria e derramaria o seu Espírito Santo. E aí então, nós podemos dizer também: nós somos poucos, nós somos medrosos, mas nós temos um Deus que nos ama, temos um Deus poderoso, temos um Deus que é capaz e especialista em formar homens e mulheres novas e transformar-nos. Então, irmãos, para a gente poder, já concluindo aqui, né, para nós não ficarmos falando muito tempo, veja que como que nasce o poder de Deus sobre a igreja, que como ele soprou nos seus discípulos, ele disse que como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai me mandou eu vir aqui para a terra para poder salvar o mundo, e eu estou mandando vocês, estou enviando vocês a falar para o mundo inteiro que o Pai enviou Jesus para salvar a humanidade inteira. E disse mais,
Veja, disse para eles: aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, e aqueles que vocês retiverem serão retidos. Aqui ele já estava falando até mesmo do sacramento da reconciliação. E aí cabe também uma reflexão para nós. Nós temos buscado o sacramento da reconciliação, da confissão, que é um sacramento de cura, um sacramento de restauração, de renovação, de reconstrução de vida. Então, irmãos, Jesus os envia com o poder do Espírito Santo, com a vida do Espírito Santo que havia sido soprado nele. Então era uma vida nova a partir do sopro, a partir do fôlego do próprio Deus, através do seu sopro espiritual vital. Então que o Senhor possa também, nessa noite, olhar para a nossa fraqueza. Estou falando para você e para mim também. Olhar para a nossa fraqueza e derramar sobre nós esse sopro de vida, para que sejamos transformados. Nós façamos Jesus mais conhecido na nossa comunidade, que nós possamos, com a nossa vida, falar para os outros, o nosso jeito de ser, falar, transmitir para os outros que nós temos um Deus que nos ama imensamente e que vale a pena, e só vale a pena seguir o Senhor. Amém? Nós vamos então pedir esse Espírito agora, no Ministério de Música, vamos cantar uma música pedindo o Espírito Santo, para que nós sejamos assim revestidos, lembrando, gente, que todos nós que fomos batizados sacramentalmente, temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Só que muitas vezes nós não conhecemos esse habitante, esse hóspede, esse morador da nossa alma, do nosso espírito. Nós não conhecemos, mas não sabemos. Tinha uma santa, foi beatificada, foi canonizada ano passado, acho que foi dia 10 de outubro, no dia 20 de outubro. Santa Helena Guerra. Ela era uma freira. Ela era uma freirinha e ela era devotíssima do Espírito Santo, e ela ficava incomodada como podia a igreja falar tão pouco do Espírito Santo. E quase ninguém conhecia o Espírito Santo. E até hoje o pessoal não conhece quase. Porque é Espírito, não é? Então não tem uma imagem, nós olhamos a imagem do Espírito Santo, levantou uma bomba. A bomba não é aqui não. Nunca falhou. Lá, tá vendo? Então, a pomba é o símbolo, do Espírito Santo. E a gente tem essa dificuldade. Mas o Espírito Santo. Então, ela começou a fazer, sabe o quê? Olha a ousadia dela. Ela começou a escrever para o Papa. A freira começou a escrever 13 cartas para o Papa. O Papa pegava aquelas cartinhas e ficava e tal, olhava. E aí ela mandou uma mais, pedindo para encontrar com ele. E ela foi conversar com ele. Ela pediu para que ele pudesse fazer algo para passar para a igreja rezar mais ao Espírito Santo, para conhecer mais o Espírito Santo. E ele então fez o primeiro documento, falando da Encíclica, falando do Espírito Santo, em 1893. E ela depois foi chamada então de apóstola do Espírito Santo. E ela foi, agora ano passado, ela foi canonizada. Então, também chamada de apóstola do Espírito Santo. E nós também nos incomodemos com isso. Porque eu conheço pouco o Espírito Santo. Eu já tive experiência com ele. Eu já me deixei envolver pela presença do Espírito Santo. Papa Bento XVI falava que
O Espírito Santo é a vida de Deus que mora dentro de nós. Então, São Paulo falava o quê? Ou não sabemos que sois do tempo onde habita Deus. Muitas vezes fazer o corpo é meu, faço o que quiser, eu restauro o que eu quero, ele na tua, isso não é. Mas nós somos morados de Deus. Nós não somos qualquer um. Nós não somos nós que mandamos nossa vida. Podemos até mandar, mas até quando? E quando nós reconhecemos a presença do Senhor em nossa vida, nós temos um reino certo para a eternidade. Eu quero ir para lá, você quer? Sim ou não, gente? Sim. Pode demorar um pouquinho, né? Mas nós queremos ir para lá. Assim como a irmã estava falando, né, que o nosso lugar é o